Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Trigo. Eu quero desejar uma boa noite a todos e dar boas-vindas para essa palestra de focalização, que está sendo organizada pelo ACT Institute e será ministrada pela Charlotte Hall. Hoje eu estou aqui como organizador e irei ajudá-los com essa ferramenta do webinar. A nossa forma de comunicação conosco é através da área de question, onde vocês poderão enviar as perguntas que surgirem durante a palestra, ou qualquer outras perguntas a respeito das nossas formações. As perguntas serão respondidas somente no final dessa apresentação, que durará em torno de 1 hora. Quem irá nos ajudar com a tradução será a Viviane Vicente, que está aqui já. E agora eu quero convidar a doutora Charlotte, que está nos Estados Unidos, e irá ministrar essa palestra com vocês. Hello, Charlotte. Hi there. Can you hear me okay? Yes, it's a little not so loud. It's not so loud? No. Okay, let me try. Does this make it? Does this help? Yes, this is better. Ah, great. Okay, Okay, good. excellent. Now you can start. Okay, wonderful. So I'm really excited to be introducing focusing to you all today. I came across focusing 20 years ago in England, and it really felt like a coming home for me, and it's deeply influenced the way I practice and live my life ever since. And Eu Mhm. eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e eu encontrei a focalização há cerca de 20 anos atrás. Mhm. Focusing taps into your body's deep wisdom and allows it to move us forward. And its steps are at the heart of all healing and change. A focalização, ela trabalha dentro do seu corpo e ela quer organizar todas as mudanças e a cura. And focusing is supported by a long series of operational research studies conducted first by Dr. Eugene Genlin and his colleagues at the University of Chicago and now internationally. A focalização foi desenvolvida pelo Dr. Eugene e alguns dos seus colegas de Chicago e agora está sendo usada internacionalmente. Dr. Gendlin is a philosopher and a psychotherapist, and he's been honored 4 times by the American Psychological Association for his development of experiential psychotherapy, among many other distinguished awards. Dr. Eugene, ele é um filósofo e ele recebeu muitos prêmios pelo seu desenvolvimento da focalização. So Jean and Carl Rogers, who's the founder of person-centered psychotherapy, they conducted research into what makes therapy work. Eugene e o Carl Rogers, eles trabalharam juntos e desenvolveram o que realmente o que a focalização trabalha. The question was, how come some clients can be in therapy for years and don't seem to make progress, while others really flourish and grow? A pergunta era, por que alguns pacientes que estão trabalhando os sentimentos, estão há tanto tempo e não conseguem melhorar, e alguns se desenvolvem muito rápido? And what they discovered was it was the way clients related to their inner experience that made all the difference. Eles descobriram que como a pessoa se relaciona com aquela experiência que faz toda a diferença. Clients who just talked about their issues and were not connected to their feelings, they didn't really shift. And those who emoted in a repetitive way, who were so identified with their feelings that they were lost in them, also had little movement. Aqueles que não conseguiam conectar o problema com o seu sentimento, eles não conseguiam ir à frente. E aqueles que viviam aquilo repetidamente não conseguiam mudar o que sentiam.
but there were clients who related to their experience in a very therapeutic way, and you could sometimes identify these clients within the first few minutes of the very first session. Alguns pacientes, eles conseguem fazer essa conexão entre o que eles estão sentindo e isso a gente pode perceber nos primeiros minutos da sessão. So when these clients came to an issue, they would pause, turn their attention inward, and literally feel into their experience and keep it company with an open, interested curiosity. Então, quando ele tem um problema, ele deve olhar para dentro, parar, analisar e ver o que traz de curioso, o que traz de sentimento. And as they did this, their language would become more unusual, it would become poetic and imagistic, and that's because they were going to the unclear, fuzzy edge of what they already knew and what they didn't know. A linguagem ela se torna um pouco mais poética, porque eles estão indo para um lado da vida que está um pouco desordenado, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Charlotte, could you speak a little louder, please? Oh yes, okay. How's this? Okay, better, thank you. Okay, all right. So this unclear edge is called, it's their palpable body felt sense of their issue. Então, esse sentimento é chamado de sentimento corporal, que é relacionado com o problema em si. And when they held their attention at this fuzzy edge and started to put words and images to it, this unclear edge would become very clear and amazingly intricate. E quando a gente presta atenção nisso que está desordenado, bagunçado dentro de nós, nós começamos a conseguir colocar palavras ou imagens no que estamos procurando. So like an example of this would be, if a client comes in, they might say something like, I'm so angry that she lied to me like that. Então, um exemplo seria se um paciente chega e diz, eu estou muito bravo porque ela mentiu para mim. And then they might pause and sense inside and say, you know, that's not quite it. I feel really hurt. Então, essa pessoa deve, por exemplo, ela para e realmente olha para dentro, vê como ela está se sentindo. E ela percebe que ela não está brava, ela está magoada. And then they may pause and sense inward again, and they may say something like, as they're feeling that, they might say, it's like a deep well of hurt, and it goes right through me, right through my heart. E se ele pausar novamente, ele vai prestar atenção mais um pouco e vai falar, não, realmente é uma dor mais profunda, como se estivesse atravessando o meu coração. And as they keep that company, what could come is, they could say, and it's not just about her, this is so familiar. There's like a burning quality I get when people get close to me and turn on me like this. E se ele analisar um pouco mais, ele vai ver, não é bem só sobre ela, é sobre mim também. É como se fosse um sentimento de que estivessem me queimando, como se as pessoas que chegassem perto de mim chegassem apenas para me queimar. It's like this issue goes way back for me. Então é como se esse problema fosse muito antigo para mim. So you can see how the client is sensing in, they're saying something, they're saying anger, but then as they keep that company, it's not anger, it's hurt, and it has this whole visceral quality that feels so familiar. Então, quando você percebe que, na verdade, não é o cliente não está bravo, ele vai mais profundo, ele percebe que ele está magoado, e isso é uma coisa, e ainda por cima é uma coisa familiar para ele. And all this meaning comes about other experiences that have been similar. Isso vem de outras experiências que foram similares. So this is the beginning of focusing, and there are many more steps to come here. And research has shown that when clients process like this, their issues and in fact their whole selves move forward organically
in ways that fundamentally change them. Então, esse é o começo da focalização, é o primeiro passo, e existem muitos outros passos para fazê-la. E quando o paciente consegue fazer todos os passos, é o começo para ele estar mudando, não só mentalmente, mas também biologicamente. So from this groundbreaking discovery that Jean and Carl Rogers and other people made in these steps of focusing, they went on to develop a whole way of teaching focusing so that people who don't do this, who don't relate to their inner process in this way, can learn how to, and those who do can learn how to do it more frequently and more effectively. So, Eugene e seus amigos, depois que desenvolveram todos os passos da focalização, eles desenvolveram também um modo de como ensinar a focalização para que as pessoas que façam isso façam de uma maneira melhor e para aqueles que não fazem comecem a fazer. So I just want to give you a sense of what a felt sense is. I want to give you an experience yourself. So I'm going to give you a couple of examples and then I'm going to lead you through a short exercise. Eu quero dar alguns exemplos do que é o Felt Sense e alguns exercícios de como trabalhar o Felt Sense. A nota da tradução no livro de focalização, Uma Vida de Acesso à Sabedoria Corporal, não há uma tradução para o termo Felt Sense, mas para aqueles que desejam saber, ele pode ser entendido como percepção sentida, mas na nossa palestra de hoje utilizaremos Felt Sense. Mm-hmm. So one example is, have you had that experience when you get into the car and you suddenly feel you've forgotten something? You don't know what it is, but you just feel it in your body. Um exemplo então, você já passou pela situação que você entrou no seu carro e você sente que você esqueceu algo. Você não sabe o que é exatamente, mas você sente que esqueceu algo. And if you stay with that uneasy feeling, you may get, it's my wallet. And as you realize what it is, there's a relief that comes. It's like, that's what it is. E se você continuar com aquele sentimento, você vai pensar mais um pouco e vai pensar, foi a minha carteira. E aí você vai ter um alívio, porque você vai entender o que era aquele sentimento. Você havia esquecido a carteira. But then you notice something else. There's something else that's kind of bugging you, that's not quite right. And you don't know what it is, so you stay with it, and then you realize, I should have called my friend to cancel our meeting today. I forgot. E aí você continua com aquele desconforto e você não sabe o que é. E aí você pensa, eu devia ter ligado para o meu amigo para cancelar aquela reunião e eu esqueci. And even though you feel horrible about forgetting to cancel with her, remembering it brings a sense of relief. E apesar de você se sentir muito mal por ter esquecido de cancelar, apenas de você se lembrar que esqueceu traz um sentimento de alívio. So how do you know that your whole process of remembering is finished now? But will you just feel it? There's a sense of relief and ease in your body. E como você sabe que o processo acabou? Simplesmente porque você sente no seu corpo um sentimento de alívio. So that's the felt sense. It comes in your body, it's vague and unclear, but if you stay with it and just find the right words and symbols for it, then there's a shift, a relief, a clicking into place, and then something else may come. Então, esse é o felt sense, é uma sensação física dentro do seu corpo, que quando você presta atenção nela, você acaba transformando ela em um alívio, numa mudança, e você consegue continuar sem aquilo que estava te incomodando. Another example, you could be waking up from a dream and you can't remember it, but there's an atmosphere, and if you stay with that atmosphere, something may come. Outro exemplo é quando você acorda e você teve um sonho, mas você não consegue se lembrar do sonho, mas tem aquela atmosfera, aquele sentimento do sonho, e você sabe que se você se prender a isso, o sonho vai aparecer. So it might be, it was about a young man and a dark house, that might come.
And then if you stay with that, then, oh yeah, there were lots of people and there was a meeting going on. And then suddenly it all comes flooding back in all its intricacy. Então você começa a pensar, você fala, tinha um homem, e era um lugar grande, com muitas pessoas, era uma festa. Então, de repente, tudo vai ficando claro. And in fact, we have felt senses all the time. Every situation, every issue you have has a felt sense that you can open up in this way. And we don't normally know about it because it's so vague and subtle. Usually we don't notice it. Então, nós sentimos o felt sense, nós temos o felt sense em todos os lugares, em todos os momentos. Nós só não percebemos que ele está ali, porque ele é vago e difícil de entender. And you're probably having a felt sense right now about the experience of this webinar, of the room that you're sitting in, and even of what you're doing afterwards. E provavelmente você está tendo um felt sense agora mesmo, experienciando esse webinar, o lugar onde você está, a cadeira onde você está sentada. So I'm just going to take you through a little exercise so you can actually experience it in our webinar. And if my guiding doesn't feel right for you, please go at your own pace and follow your own process. That's far more important than any guiding. Então eu vou fazer um exercício, eu vou guiá-los nesse exercício. Se for um pouco difícil para vocês, podem mudar, sigam o próprio caminho, a própria velocidade de vocês. So maybe just close your eyes or find your way to turn your attention inward. Talvez fechem os olhos ou achem o seu jeito de trazer a sua atenção para dentro. And just think of something that you love and enjoy. E apenas pense em algo que você gosta e ama. It could be an object, an activity, a pet, or an aspect of life. Pode ser uma atividade, um objeto, um animal de estimação ou um aspecto na vida. And as you hold that, just notice what happens in your body. E apenas note agora o que acontece no seu corpo. Just noticing the areas around your belly and your chest and your throat. Preste atenção nas áreas ao redor da sua barriga, no seu peito e na sua garganta. Sensing in the middle of your body, how does it feel as you bring this something closer to you? Sinta isso bem dentro do seu corpo. O que você sente quando você pensa nisso? Just wondering what words would best describe what's happening inside. Pense em quais são as melhores palavras para descrever o que está acontecendo dentro de você. There may even be an image or a sense of a posture or sound that fits what's happening inside. Pode ser uma imagem ou a postura de um som que se encaixa no que você está experienciando dentro de você. Just noticing how your breathing feels and how your energy feels. Note como está a sua respiração e a sua energia, como você se sente. And just noticing what would be the right distance between you and this something. Note qual é a distância entre você e esta coisa. Okay, so now just saying goodbye to that something, let it leave the room. Agora diga adeus a isso, deixa ele sair da sala. And maybe think of something, an object, an activity, an aspect of life that you don't like much. E talvez pense num objeto, num aspecto da vida que você não gosta muito. Just imagine that something in the room. Só imagine isso na mesma sala que você. Just feeling for how
how is it to be in this something's presence? Apenas sinta que ele está ali presente. How does it feel in the middle of your body? E como você se sente dentro do seu corpo? Again, noticing your breathing and your energy. Preste atenção na sua respiração, na sua energia. Just seeing what words best describe what's happening inside. Veja qual é a palavra que melhor descreve o que está acontecendo dentro de você. And seeing if you can let the words come from that experience, come from that place. Veja se alguma palavra vem dessa experiência, se vem deste lugar. Maybe there's an image that goes with that feeling, maybe a gesture or a sound. Talvez seja uma imagem que venha com esse sentimento, ou um gesto, ou um som. Notice what would be the right distance between you and this new something. Preste atenção qual é a distância entre você e esse novo objeto. Now just let this something leave the room. Agora apenas deixe isso sair da sala. Notice how your body feels as it leaves. Note como seu corpo se sente enquanto ele se vai. And now maybe just let the something you had before that you loved and liked, let that come back into the room. Talvez deixe aquilo que você pensou que você ama e adora voltar para a sala. And just notice to see if there's any shift in your body. E note se há alguma mudança no seu corpo. So if you felt something in your body, if you felt the difference, then the felt sense is a key part of that experience. Se você sentiu alguma mudança, se você sentiu algo no seu corpo, essa é a chave para a mudança, o felt sense. And you may have been able to put words or images or gestures to this experience. And as you did so, maybe more meaning and understanding just started to come about those somethings. E se você conseguiu colocar uma palavra, uma imagem no que você sentiu, talvez a partir de agora você consiga colocar mais sentido nas coisas. So every situation has this felt sense. And if we can stay with it and put symbols to it, something new, surprising and fresh will come. Toda situação compreende o felt sense. Então, se nós nos prendermos a ele, nós veremos que muitas coisas novas poderão vir. So the felt sense often starts as vague and fuzzy because it manifests at the place where conscious and unconscious meet. Então, o felt sense ele começa desordenado porque ele vem do inconsciente, das suas necessidades interiores. Another way to describe this is the border of symbolic and subsymbolic. E outro jeito de descrevê-lo é de um jeito simbólico e semi-simbólico. Or explicit and implicit awareness. Ou atenção implícita ou explícita. Or left and right sides of the brain. Ou o lado direito e esquerdo do cérebro. So research suggests that the right side of the brain deals with all we know about relationships and emotions. A pesquisa diz que tudo que está relacionado ao lado direito do cérebro está relacionado às relações e à emoção. And its language is different from the left side, which is more about logical and rational thinking. E o que é totalmente diferente do lado esquerdo, que é o mais racional e lógico. So neither side can function on its own. They need to communicate, but they speak completely different languages. Nenhum dos dois consegue trabalhar sozinho. Eles precisam se comunicar, mas eles falam línguas completamente diferentes. On the subsymbolic right side, there are no boundaries between me and you,
no past, present, or future, and no cause and effect. There's a lot of information that's known but is not immediately available to the left, more logical side. No lado direito, é mais ilógico, ele tem mais emoção do que o lado esquerdo, é mais difícil de compreendê-lo. So focusing listens to both by holding our attention at the level where these two realms meet. Então a focalização ela ouve os dois lados, ela traz o encontro das duas partes. So it's almost like a membrane, and holding our attention at this membrane and being open to sensing what's there allows these two realms, these two different worlds, to communicate. É como uma membrana que liga um ao outro e permite que esses dois lados se comuniquem. It's like a town which is on the border of two countries that speak different languages. The inhabitants often speak both, and it's the same with our felt sense. É como uma cidade que está no meio de duas fronteiras. A cidade fala as duas línguas, os habitantes falam as duas línguas. E isso é o que nós também nós temos no Felt Sense. Mm-hmm. So the felt senses common language is that of unusual, often poetic language, symbols, metaphors, sounds and gestures. O Felt Sense é a linguagem mais metafórica, imagens, sons, que liga os dois. So when we listen to and experience this level, we talk from our feelings rather than about them. Então, quando nós ouvimos o Felt Sense, nós mais falamos com os nossos sentimentos do que ouvimos. And we not only talk from our feelings, but this level in us also talks back, and new, fresh understandings come with whole organic shifts and forward movement. E nós não apenas falamos com os nossos sentimentos, mas nós conseguimos uma mudança orgânica completa dentro de nós. So focusing is a special kind of holding attention at the edge of what is known and what is not known or not yet known. And what makes the membrane between these two realms permeable is a certain kind of acceptance and welcome. Então a focalização se faz presente neste momento, ela é essa membrana que liga uma percepção à outra. So Jean called it focusing because he was using the analogy of a camera lens. O Jean chamou de focalização porque ele estava usando uma metáfora com lentes de uma câmera. If you bring your attention to this fuzzy membrane and start to symbolize it, then it becomes clearer. It comes into focus. Se você trouxer a sua atenção nessa membrana que está desordenada, ela vai começar a fazer sentido e ela vai entrar em foco. So some experience the felt sense as physical, some as energetic, as color or metaphor. It's very individual. Cada pessoa experiencia de um jeito. Alguns experienciam fisicamente, outros energeticamente, outros escaladamente. Cada um tem a sua maneira de experienciá-lo. So however it comes to you, focusing is palpable and it's where the new comes from. Então, seja o que for, focalização é da onde vem o novo para você. It's how implicit knowing becomes explicated as it comes over the horizon line of awareness. É o que vem, é a explicação que vem do horizonte da sua atenção, de lá de dentro da sua atenção. Many people can feel that this comes willy-nilly, but it doesn't. Focusing is the study of how this happens and how we can help it to happen more consciously and frequently. Muitas pessoas podem achar isso difícil, mas não é. A focalização nos mostra como fazer isso frequentemente. So I just want to take you briefly through Jean's 6 steps. Então eu quero só levá-los entre os seis passos do Jean.
So Jean's first step is called clearing a space. And here we can ask what's between me and feeling all okay and wait for a felt sense to come about that. Então, o primeiro passo se chama clareando o espaço e nós começamos a fazer a pergunta do que não está certo e para poder chegar no felt sense. And then we find a place to put that, and that might be outside ourselves. And we do that a few times. Então, nós encontramos um jeito de externalizar esse sentimento. So step 2 is picking an issue to focus on and holding that to see what we sense in our bodies as we do so. Então, o passo 2 é escolher um problema e focar nele para ver o que ele traz para a gente. Step 3 is called getting a handle. O passo 3 chama-se encontrar o gancho. And this is the process of finding words, images, sounds, or gestures that come from that felt sense. E esse é o processo de encontrar palavras, sons e gestos que dão qualidade ao felt sense. Step 4 is resonating. It's going back and forth between those words and images and the felt sense to see if they're just the right fit. O passo 4 se chama ressoando e é quando você vai e volta entre a imagem ou o som encontrado e o felt sense. So step 5 is asking into the felt sense, and there are many questions that we can ask here. A couple of them are like, what makes me so sad or angry or hurt? Whatever the handle is, what makes me so X? Então, o passo 5 é perguntando. Então, nós perguntamos para aquilo, são perguntas que nós fazemos como o que me faz tão triste, o que me deixa tão zangado, o que me deixa tão magoado. Então, é as perguntas que nós fazemos quando nós encontramos o gancho. Or what's the worst of this? Or what does it need? Ou então, qual é a pior parte disso? Ou o que isso precisa? And the sixth step is receiving. It's welcoming what came and seeing if your body wants another round of focusing. E o último passo é acolhendo. Então você acolhe o sentimento e as respostas e percebe se o seu corpo precisa de outro round de focalização. So these are Jean's steps, and other people have come up with slightly different ones, but they're essentially very similar, and they don't always come in that order. E esses são os 6 passos do Eugene. Muitas pessoas já desenvolveram outros passos, mas muito similares a esses. E nem sempre eles vêm na mesma ordem. So these steps help us to let a felt sense form, identify a handle for it, and they also help us find the right relationship with your experience so that we're not too distant and we're not too close. Então isso ele dá forma ao nosso felt sense, ele identifica o nosso gancho e ele dá a relação entre o que nós sentimos e o que nós queremos entender. Jean says you don't want to be too far from the soup that you can't smell it, but you also don't want your face to be right in it. O Jim diz que é como se você não quer que você estar tão longe do fogão que você não possa sentir o cheiro, mas você também não quer estar tão perto para lambuzar o seu nariz lá. So once we have the right distance, we can keep our experience company and relate to it, and this is how shifts come. E quando nós temos essa distância, nós conseguimos nos relacionar com isso e aí começa a mudança. And this is how we directly participate in our own unfolding. E é quando nós participamos diretamente no nosso desdobramento. So once shifts happen, new knowings and information emerge into our everyday cognitive awareness, and often new realizations happen. Então,
quando a mudança ela surge, novas realizações e novos sentimentos aparecem. So now everything looks and feels slightly different, and with this new perspective, we are then able to dip down again into our felt sense so that more shifts can come. Então, após isso, nós podemos ter uma nova experiência e nós podemos ir mais profundo na mudança e assim mais mudanças poderão vir. It's like an up and down zigzag from thinking to feeling, back to thinking to feeling. And with this zigzag, new small steps happen. E é como um zigue-zague, sobe e desce de pensamento a sentimento. E quanto mais passamos por eles, mais sentimos. And it's these small steps of change that lead to a larger, grounded transformation that includes all levels of our being. Então, esses 6 passos nos levam a uma grande transformação, uma ampla transformação da nossa vida. So why learn focusing? Então, por que aprender focalização? So one way focusing is used is as a practice where two people take turns to listen to each other from their felt sense and reflect back in a resonant way. Então, nós devemos aprender a focalização para encontrarmos o felt sense, ligar com o gancho e ver essa ressonância que tem entre um e o outro. And this is called focusing partnership, and it's a deeply transformative practice just in itself. Isso é chamado de focalização em parceria. Então, ele ajuda você a ir mais profundo na mudança. I've been focusing like this with my current focusing partner for the past 12 years, and with another partner before that, and it's profoundly affected my development. Eu tenho trabalhado com meu parceiro de focalização há cerca de 12 anos e antes disso eu tive um outro parceiro de focalização que foi muito necessário para as minhas mudanças. Focusing can also be used in a more intricate way in any therapeutic practice. A focalização pode ser utilizada em qualquer outro tipo de terapia. So in body work, in coaching, and in psychotherapy, whatever your orientation. Em qualquer que seja a sua orientação, coaching, psicoterapia, você pode usá-la. And because focusing is the healing process itself, it will enhance any modality. E porque a focalização ela é um processo de cura por ela mesma, ela pode estar junta de qualquer modalidade. It's how we as human beings carry ourselves forward. And in fact, there are many artists, teachers, and business people who use focusing to enhance their lives and their work. Isso é como nós, os seres humanos, seguimos em frente. Existem muitos artistas, pessoas importantes que usam a focalização para seguir em frente. And you can learn about focusing by reading the Focusing book by Jean Genlin. E você pode aprender focalização lendo o livro de Eugene. There are 500,000 copies in print in 17 different languages. Existem 500 cópias impressas em muitas diferentes línguas. And in addition, there are more than 1,000 certified focusing trainers from 40 countries around the world. E existem mais de 35 treinadores de coaching ao redor do mundo. And so I'm really thrilled to be able to bring focusing to Brazil, and I'm really looking forward to sharing it with you. E eu estou muito feliz, estou muito animada em poder trazer a focalização para o Brasil e poder dividir ela com vocês. Thank you. Muito obrigada. Question. I have some question. Charlotte, Yes?
we have some questions for you. Okay, great. Let me see. Paulo is asking, if I take this training, will I be able to use it to support it to change my life? I will be able to integrate focusing into my work as a coach. Well, yes, absolutely, because in this training you'll be learning how to do focusing partnership together, which is an Sorry. Let me translate the question. yeah. A pergunta do Paulo é: se eu fizer esse treinamento, eu vou estar apto a usar isso na minha vida e eu estarei apto a integrar a focalização com o meu trabalho como um coach. Sorry, go ahead, Charlotte. Yes, so there are two things. One is that you'll be learning how to do focusing partnership together, and then you may want to have a focusing partner. You can focus on a weekly basis with either someone from the workshop, or there's a whole international community where you can find partners. You can do it on the phone. So that's one thing. Sim, com certeza. Então, uma das coisas que você vai aprender nesse treinamento é como fazer a focalização com um parceiro. Você vai aprender toda a base disso e você pode fazer até através do telefone, em qualquer momento da sua vida. Então, essa é uma das coisas. And the other thing is you'll be learning how to listen to your clients from your own felt sense, which is a very powerful way of guiding your sessions, and you'll be also learning how to help clients come into contact with their own felt sense and open that up. And I know many coaches who use focusing in their coaching practice and find it enormously helpful. Então, a outra coisa, você vai poder utilizar esse Felt Sense para você, para poder entender o que o seu cliente quer e poder ajudar o seu cliente a entender o que ele precisa. Então, é muito utilizado para o coaching. Yes, so you'll be learning how to listen and reflect back in a focusing way, and you'll learn the beginnings of guiding. Então, você vai aprender a ouvir e a refletir a focalização e também um pouquinho de descoberta guiada. That you can start to use in your practice straight away. E que você pode utilizar logo assim que terminar o treinamento. Very good, Charlotte. We have another one from Samira. She asked, how can I learn to nominate these feelings even though we don't know them? Oh, so could you say that again? How can we learn to nominate, to give names to the feelings if we don't know them? So, a Samira perguntou como aprender a nomear os sentimentos quando os desconhecemos. That's a great question. Ótima pergunta. So what you'll be learning is how to bring your attention down into your body. It's a subtle shift. How do you bring your attention in your body and keep company with your issue so that a felt sense can form? Felt senses need a little time to form. Então você vai aprender, Samira, você vai aprender a olhar para dentro de você, olhar o que está acontecendo, qual é a mudança que está acontecendo no seu corpo, para você entender esse felt sense e você conseguir dar nome ao felt sense. Então você vai aprender a olhar para dentro dele. So as you keep your experience company, and as we said, it's often vague and fuzzy, you just start to notice in the beginning, like just a few qualities, like you might notice, oh, I feel a little jumpy inside. Então, quando você começa a sentir esse sentimento desordenado dentro de você, você vai sentir alguma coisa como, por exemplo, eu sinto como se estivesse pulando, uma pulsação por dentro. And as you resonate that word back with your experience, like, is jumpy just right? Then often something else will come. These are the small steps. So then you may get something like, it's not just jumpy, it has a fizz to it. Então você vai ressoando isso com o felt sense. Então você pensa, será que está pulando mesmo? Aí você fala, sim, é isso mesmo.
Aí quando você olha, você fala, não é só isso, existe mais. And then, as you say, fizz back to yourself and resonate that back, then something else might come, like, it's a fear, and it's a fear that I always get in relationship. Então, quando você relaciona, você pensa, não, na verdade, não é uma pulsação, é um medo que eu tenho em me relacionar. So then it slowly starts to unfold. You're just finding words and images and resonating those back. And as you do that, it's like the lens on a camera. Slowly it starts to come into view and things become clearer and things start to unfold. Então as coisas, ele começa a se desdobrar. Então você vai prestando atenção e vai ressoando o sentimento com a palavra e vai ficando mais claro como a lente de uma câmera. Você vai tendo mais foco. So in our training, we're going to be learning about different avenues that help open the felt sense. So as we're keeping it company, that it could be that there's a kinesthetic quality, there could be a memory. Então, no treinamento, nós vamos aprender caminhos que nos levam ao felt sense. Então, pode ser algo sinestésico que vai te ajudar a chegar no felt sense. Mm-hmm. A temperature, a shape, and there are these avenues also come. You check in with your body in a certain sequence. These avenues can be helpful if used in certain sequences to help open up your experience. Então, essas avenidas, esses caminhos, vão te levando a uma sequência que vai abrindo as portas para você entender o que está acontecendo e dar uma qualidade ao sentimento. Okay? So we have another question from Christina. Would it be correct to assume that the felt sense is our unconscious or inner wisdom learning to talk to us? A Cristina perguntou se seria correto dizer que o felt sense é nosso inconsciente ou a nossa sabedoria interior aprendendo a falar conosco. Yes, again, that's a lovely question. Because Pergunta amável. Because the felt sense, it actually, you're right, it forms this fuzzy experience, forms at the border of conscious and unconscious. It's where they meet. O felt sense, ele é a fronteira onde o consciente e o inconsciente se encontram. It's where what we know already meets what we don't yet know, but yet we sense and feel. We kind of know it, but we don't understand it yet. Maybe that's a better way of saying it. É o encontro do que nós conhecemos e do que nós não conhecemos. Então, é uma forma de relacionar os dois. And this is why Jean calls it the edge of awareness. E isso é o que o Jean chama de o limite da atenção. It's right on the edge of what we know already, and waiting there for the more that's just about to emerge. Então é o limite do que nós já conhecemos, esperando para que mais coisas surjam. And that's why the understandings and the realizations that come, they always you always know if they've come from the felt sense, because they have this wonderful, new, surprising, fresh quality. Porque sempre é uma nova e uma qualidade nova ou fresca. Ok? So, there's another question. Carlos Eduardo, ele diz, sou psicólogo e venho buscando outras formas de terapia. E saber se é fácil ensinar focalização para meus clientes. So, Carlos, he says that he's a psychologist and he's been looking for another ways of therapy, and he wants to know if it's easy to teach focusing for his clients. So with focusing, that the most important thing about focusing is that you learn to do it yourself.
Então, a pergunta mais importante sobre focalização é que você vai aprender a fazê-la você mesmo. When you know this process from the inside, it's much easier to facilitate it in your clients. Então, quando você aprende isso dentro de você, é muito mais fácil você facilitar isso para os seus clientes. And there's a way of using focusing in therapy sessions that's very fluid. E existe um jeito muito que flui muito bem para usar a focalização dentro das sessões. What you'll be learning in this 4-day workshop is how to stop and guide somebody in a more step-like way. O que você vai aprender nesses dias é como guiar a pessoa dentro dessa descoberta, dessa jornada, como você vai fazer essa pessoa ir sempre um passo além. And that can be helpful for clients. There are some clients who that works with. E isso pode ser muito útil para os clientes. Existem até alguns clientes que eu trabalho com. But for some clients that feels too contrived, they feel too put on the spot. Mas para alguns clientes pode ser que eles vão se sentir muito, que você vai colocar eles em uma situação difícil. So there are ways that you can weave focusing into just a very regular conversation with the client. Então, existem maneiras de você conseguir usar a focalização dentro da conversa, dentro de uma conversa informal com o cliente. In a way that a client wouldn't even really notice you were using something different. De um jeito que o cliente nem vai perceber que você está usando uma abordagem diferente. And on our training, we'll certainly touch on this, but that's that's another stage of training and learning. E isso é o que mais se assemelha ao nosso treinamento, mas isso já é um outro estágio de treinamento e aprendizagem. But certainly from learning how to do it yourself, you'll be able to start to help your clients do it in just a much more organic way as well. Mas certamente você aprendendo a trabalhar com a focalização, você vai poder ajudar os seus clientes. Ok, another question. Doutora Adna Rabelo pergunta: que diferenças são mais marcantes entre a focalização e as outras técnicas ou abordagem como a hipnose? So she wants to know what difference we can find between focusing and the other techniques like hypnosis. Well, focusing is really it's not so much of a technique, although there are techniques involved. A focalização não é uma técnica, apesar de ter técnicas envolvidas. It's more of an orientation. É mais uma orientação. So the orientation is towards the felt sense. Então a orientação é o que nos leva ao felt sense. So you as a therapist, you're listening to your own felt sense of the session and of the client. Então você como terapeuta, você estará ouvindo ao seu felt sense para ajudar os clientes. And that in itself, just that on its own will already change your practice. It guides you in a different way. E essa mudança já vai te ajudar na prática, já vai te levar a um jeito diferente. And then what you're trying to do is you're trying to orient your client to their felt sense of what they're dealing with. Então, o que você vai estar fazendo vai ser ajudar os seus clientes a entender o felt sense e como lidar com ele. So that means that you can use it with any modality, whether it's hypnosis, whether it's psychoanalysis, whether it's cognitive behavioral. You're using those same techniques, but with the addition of orienting your clients to their felt sense of whatever it is you're working on. Então, você pode usar todas as técnicas ou as abordagens, como hipnose, psicoterapia, e você vai trabalhar o que quer que seja que você trabalhe junto com a focalização.
So it's like you're adding another dimension to the way you're working. É como se você estivesse adicionando uma outra dimensão à forma como você trabalha. Although I have to say that most good therapists use focusing without even realizing it anyway, but learning how to focus means you can do it much more consciously and effectively. Então, significa que trabalhar com a focalização, você vai aprender a trabalhar mais efetivamente com os seus clientes. Another question is Vitor Michel. He says, tenho dificuldade de criar imagens mentais quando me pedem para fechar os olhos, ou não consigo imaginar nada. Como o processo de focalização poderá me ajudar? So Vitor says that he has troubles of getting mental pictures when someone asks him to close his eyes. He cannot imagine anything. So how does the focusing process can help him? Well, yes, absolutely, because I mean, some people are very imagistic and visual, and some people aren't. Sim, com certeza. Muitas pessoas são muito visuais e conseguem imaginar coisas e outras não. For some people, it's words, but not in an abstract way, in a very felt way that come for them. Para outras pessoas são como palavras, mas não. Sorry is not on the. What did you say? Sorry, Charles. So for some people, words come for them, not just abstract words, but like really felt. It comes from a very distinct feeling. It's words that are important. Então, não necessariamente você vai ter uma imagem, você vai ter uma palavra que vai se conectar com esse sentimento. Some people are more proprioceptive. Algumas pessoas são mais perceptivas. For some people, it's more about movement. Para algumas pessoas é mais sobre movimentos. So that's also part of what we'll be looking at these different avenues. We'll be talking about 12 avenues, and there are probably more, but 12 avenues that you can use to help open the felt sense. Então, nós estaremos falando de alguns caminhos, algumas avenidas, na verdade 12, que vão te levar propriamente ao felt sense, a conseguir imaginar e chegar na palavra, a qualidade do felt sense. I think it's this. Do you have more questions, Eduardo? O Stephen quer falar alguma coisa. Vou complementar tudo. O Stephen quer falar alguma coisa, eu abro para ele falar. Tá. Okay, the last question is: qualquer pessoa pode fazer a focalização? Paciente com doenças mentais e borderline. So she wants to know, Marise, she wants to know if anyone can do the focusing, even with patients with mental problems or borderline. So with focusing, you're always also checking for safety. Então, com a focalização, a gente sempre está procurando a segurança. And so you're asking people to feel into their bodies. You're asking them to ask like what comes in their bodies. Então, você está perguntando à pessoa o que está acontecendo no corpo delas. But you're also going slowly and you're checking, is this really okay? E você vai bem devagar e vendo se está tudo bem. You don't want to overwhelm people's defenses. Você não quer sobrepassar as defesas de cada pessoa. But having said that, in my experience, I've worked with many people and people who would be called mentally ill, who might be labeled as borderline, and it's worked very powerfully for them. Na minha vida, eu já trabalhei com muitos pacientes e alguns posso dizer com doenças mentais e até com
borderline e funcionou perfeitamente para eles. It's very client-centered, É muito centrado no cliente. and it brings with it a lot of the focusing attitude, and the way of listening is very empathic. E traz e a focalização é muito do jeito como você relaciona o que está dizendo com a pessoa. Okay, Great. very good. I think Stephen wants to say something. Can you hear me? Yes, I Yes. can. Well, good evening, Charlotte. I've been listening very carefully to everything you said. Great. Boa noite, Charlotte. Eu estava ouvindo bem atentamente a tudo que você disse. And I wanted to say with great excitement to everyone listening to this webinar E eu quero dizer com muita felicidade a todas as pessoas que estão ouvindo esse webinar that I've been in practice for 50 years, que eu estive praticando por 15 anos and I've studied 18 other types of or techniques of therapy. E eu já estudei e pratiquei 18 outros tipos de técnicas de terapia. And I'm currently in training to become certified because I really feel that focusing is such a useful general tool to use in many situations. E eu estou em treinamento em focusing, porque eu acredito que o focusing é uma ferramenta muito vasta e muito boa para tratamento dos clientes. And I see it for coaches and NLP practitioners and therapists and teachers and communicators. E eu vejo funcionando com NLP, terapeutas, professores, coaches. And I also feel that it's a wonderful technique to help each one of us personally to continue our own personal journeys and our own personal healing. E eu vejo como uma ótima ajuda para as pessoas, para as pessoas continuarem a jornada da cura pessoal. And I will be in your class both to assist and take the training. E eu estarei nas suas aulas para assistir e para ajudar no treinamento. So I really encourage everybody to join us. I'm really looking forward to being your student. Então eu realmente encorajo todo mundo para se juntar a nós e eu estou muito ansioso de ser o seu aluno. Oh, great. Muito And bom. I know it will be a wonderful experience. Brazilians are very inclusive and they're always very receptive about learning new techniques that are really useful for their professions. Oh, wonderful. I'm really looking forward to it. Eu acredito que vai ser uma ótima experiência, porque os brasileiros são muito abertos e muito acolhedores quando se tratando de uma melhora de um desenvolvimento no trabalho. And Eduardo just reminded me to say hello to everybody from New York. That's where I am now, but I'll be flying in especially for this workshop. E o Eduardo acabou de lembrar, Dr. Stephen, de dizer que ele mandaram um alô, que ele está em Nova York e ele está pegando um voo e virá especialmente para esse treinamento. And I can't recommend more highly any other form of training than this at the present time. Focusing is very useful. E eu não tem como recomendar um outro tipo de treinamento do que este do momento. A focalização é muito, muito útil. And we're going to have a very good teacher. E nós teremos uma ótima professora. Well, thank you for having me. Muito obrigada por me receber. It's a pleasure for ACT to bring you and focusing to Brazil. É um prazer para a ACT trazer você e a focalização para o Brasil. And I'll sign off tonight as well. Good night to everyone in Brazil, and I look forward to seeing you in the focusing training. Boa noite para todos aí no Brasil e eu espero vê-los no treinamento de focalização. Wonderful. Thank you and good night.
Obrigada e boa noite.